Boa noite, irmãos, graça e paz. Nós vamos começar o estudo bíblico de hoje. Na verdade, viemos aqui na igreja para gravar o estudo bíblico que nós teríamos na semana passada, quinta-feira, dia 10 de novembro de 2022. Nós tivemos um problema, não pudemos ter a transmissão na semana passada, e como nós estamos estudando o livro do Apocalipse de forma sequencial, e você que está inscrito no canal e tem nos acompanhado, então, em respeito à igreja e em respeito a você que está inscrito no canal, nós viemos para gravar mais um vídeo, o estudo bíblico que nós não tivemos na quinta-feira passada. Nós vamos começar o nosso estudo bíblico de hoje fazendo uma oração, pedindo a bênção e a iluminação do Espírito Santo de Deus para mais essa porção da palavra de Deus que nós viemos estudar. Eu quero convidar você que ore comigo. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça, nós vamos ter uma palavra de oração nesse instante. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelas nossas vidas, te agradecemos pelo dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia sobre nós. Obrigado porque viemos aqui na tua casa para estudar a tua palavra, para aprender mais um pouco dela e crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedimos a tua ajuda, a tua direção, a instrução, a iluminação do Espírito Santo, para que possamos compreender essa passagem da tua palavra, mais um pouco que vamos estudar do livro do Apocalipse. Nos ajuda a entendermos a tua palavra e, especialmente, a praticá-la para a glória do Senhor. Abençoa a nossa vida, tenha misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados e aumenta a nossa fé em ti. É o que nós te pedimos, agradecidos no nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Muito bem, irmãos, então vamos começar o nosso estudo. Hoje nós vamos estudar Apocalipse capítulo 14. Na verdade, eu coloquei a palavra começar aí, porque o capítulo 14 tem muitas informações, bastante conteúdo, então nós não vamos conseguir expor o capítulo inteiro, por isso que eu coloquei a palavra começar aí. Hoje, dando sequência, hoje será o estudo 23 do Apocalipse. Se você perdeu algum estudo, os 22 estudos anteriores estão disponibilizados no canal da nossa igreja, na playlist chamada Apocalipse. Você pode ver, todos os estudos estão na ordem, na sequência, capítulo por capítulo, versículo por versículo, nós temos exposto a palavra de Deus. Muito bem. Apocalipse 14 começa com essa cena, a cena dos 144 mil selados. Eu peço que você abra sua Bíblia, por favor, e a mantenha aberta no capítulo 14 de Apocalipse, que nós vamos expor, pelo menos iniciar esse capítulo nessa noite. Essa cena é bastante significativa, tem bastante significado e nós vamos explicá-la nessa noite para os irmãos. Então, Apocalipse 14 começa descrevendo os 144 mil selados, salvos. Veja aí, nós vamos ler inicialmente o versículo 1 e depois nós vamos explicar à medida em que os versículos avançam. Diz assim, Apocalipse 14, 1. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu Pai. Muito bem, daqui a pouco a gente vai falar mais detalhadamente sobre esse versículo e sobre essa cena carregada de significado. Nós estamos estudando a quarta sessão do livro, capítulos 12 a 14, denominada de As Sete Vozes. Eu tenho dito aqui na igreja e também nas transmissões que o livro do Apocalipse, ele não é cronológico, mas ele é cíclico e repetitivo. João vai contar a mesma história 7 vezes, vendo de ângulos diferentes, perspectivas diferentes, e ele vai contando a história da redenção, a história da salvação, que começa na primeira vinda e termina na segunda vinda.
Nós já contamos essa história da redenção 3 vezes e estamos na quarta, denominada de as 7 vozes. Você pode ver aí na imagem, no slide, esses anjos, eles têm uma espécie de pergaminho em sua mão, na mão, e à medida em que eles falam, eles vão transmitir uma mensagem. Por isso a ideia das vozes. Então, esse aqui é a nossa quarta sessão, capítulos 12 a 14, as 7 vozes. Resumo da quarta sessão. Deixa eu recapitular para você o geral da quarta sessão. Ela está dividida em 3 capítulos. Capítulo 12, o dragão ataca a igreja. Capítulo 13, os aliados do dragão, que são 2. Se você vem acompanhando a nossa série, a nossa exposição, capítulo por capítulo, versículo por versículo, no capítulo 13, João descreve 2 aliados do dragão. O primeiro está no capítulo 13, versículos de 1 a 10, que é a besta que emerge do mar, ou o anticristo, que representa o poder político ou poder militar. O segundo aliado do dragão é descrito como a besta que emerge da terra, ou o falso profeta, ou ainda a falsa religião. Apocalipse 13, versículos 11 a 18. Então, o capítulo 12, o versículo 18, se você puder acompanhar conosco aí, 12, 18, diz assim: E se pôs em pé sobre a areia do mar, falando do dragão, ele se coloca em pé sobre a areia do mar e vai chamar os seus aliados, a besta que emerge do mar, o anticristo, e a besta que emerge da terra, o falso profeta. Hoje nós vamos ver de relance um terceiro aliado do dragão, que é a Babilônia. Nós vamos falar um pouco sobre a Babilônia na nossa exposição dessa noite. E ainda, capítulo 14, as 7 vozes. Eu coloquei aí no final. Observem que os capítulos 12 e 13 falam do dragão, depois falam dos aliados e, finalmente, nós já estamos terminando a quarta sessão. E talvez você esteja pensando, mas o pastor não falou ainda nenhuma vez sobre as vozes. Então, hoje, nós vamos começar, pelo menos começar falando das vozes. A minha ideia com vocês é falar de 3 das 7 vozes nessa noite. Muito bem. Capítulo 14, portanto, o tema é as 7 vozes. Eu coloquei essa expressão, boas e ruins, elas se referem às vozes. As 7 vozes têm voz boa e voz ruim, tem mensagem boa e mensagem ruim. Então, quando esses anjos começarem a falar, a anunciarem a mensagem que eles têm, vão aparecer vozes boas e ruins. Eu trouxe aqui, vou mostrar para vocês o geral dessas vozes aqui. Veja só, esboço de Apocalipse 14. O capítulo descreve as 7 vozes. Primeira, a igreja no céu, versículos 1 a 5. Segunda, o anúncio do juízo, versículos 6 e 7. Terceira, a queda da Babilônia, versículo 8. Quarta, a punição dos ímpios, versículos 9 a 12. Quinta, a felicidade da igreja, versículo 13. Sexta, a colheita dos justos, versículos 14 a 16. E sétima, a ira sobre os ímpios, versículos 17 a 20. Eu coloquei, você pode observar aí no slide, as cores diferentes para fazer uma distinção, uma diferenciação das vozes. Veja só, o que está escrito em branco é voz boa, o que está escrito em laranja é voz ruim. Então, na nossa contagem aqui, 3 vozes são boas e 4 vozes são ruins. Como eu falei, à medida em que eles vão falando, eles vão pronunciando essas vozes. Então, só para citar aí numericamente, para você acompanhar a minha linha de raciocínio, então as vozes 1, 5 e 6 são boas, e as vozes 2, 3, 4 e 7 são ruins. Ok? Então, qual é a minha ideia e o meu objetivo? Devido à grande quantidade de informação que tem o capítulo, eu quero ir até a terceira voz. Nós vamos ver as vozes 1, 2 e 3, e semana que vem, aliás, na próxima quinta-feira, se Deus
permitir, nós vamos ver as vozes 4, 5, 6 e 7, ok? Dito isso, então, vamos para a exposição do capítulo. Primeira voz é denominada de a igreja no céu, versículos 1 a 5. Eu quero ler o texto e eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta e a mantenha aberta até o final, para que você já se familiarize com a leitura da palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 14, versículos 1 a 5, nós temos a descrição da igreja no céu. Portanto, aqui nós temos uma voz boa. Diz assim a palavra de Deus: Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Amém. Por enquanto, a leitura da primeira voz, a igreja no céu. O que eu quero ver com vocês agora é detalhar essa imagem que descreve a primeira voz. Vamos lá. Versículo 1. Nós temos a visão do Cordeiro e dos 144.000. Vocês podem ver aí homens à esquerda da imagem do monitor e do lado direito a descrição do Monte Sião, um cordeiro em pé, diz o texto. Atrás do cordeiro tem uma imagem de um homem que representa e simboliza a pessoa de Jesus Cristo com uma coroa na cabeça. Essa imagem desse homem não está no texto. Essa imagem eu peguei na internet, é uma imagem pronta. Então, o que é descrito mesmo na imagem é o Monte Sião, com um cordeiro em pé. Nós já falamos sobre esse cordeiro lá no capítulo 5. Um cordeiro em pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tem 7 olhos e 7 chifres. É uma referência muito clara à pessoa de Jesus Cristo. Muito bem, então o que João está vendo é a visão do Cordeiro e dos 144.000. Outro detalhe importante que a gente precisa citar aqui é que os 144.000 já foram citados pela primeira vez lá no capítulo 7. Apocalipse, capítulo 7, nós temos a descrição dos 144.000. Agora, aqui, inicialmente, no capítulo 14, eles voltam a aparecer. Por que isso? Porque, como eu falei para vocês, eu tenho falado, o livro é cíclico, é repetitivo, ele repete e repete e repete outras vezes. Só que a repetição não é exatamente igual. Por exemplo, lá no capítulo 7, ele diz que ouviu o número dos 144.000. Aqui no capítulo 14 não é dito que ele ouviu, é dito que ele viu os 144.000. Lá no capítulo 7, por exemplo, não é dito ou não é feita essa referência ao Monte Sião. Aqui é feita a referência ao Monte Sião. Aqui você percebe que eles têm harpas nas mãos, eles têm uma coroa na cabeça. Isso tem um significado. Já já a gente fala sobre isso. Eu quero ver com vocês alguns detalhes importantes sobre essa imagem. Dizem que uma imagem vale mais do que 1000 palavras e esse dito é verdadeiro. Vamos lá. 3 perguntas importantes aqui sobre o versículo 1. Bom, a primeira eu já falei, Já falei para vocês. A primeira pergunta é: quem é o Cordeiro? Eu já adiantei para vocês. O Cordeiro é Jesus Cristo. Se você observar no início do versículo 1, a palavra Cordeiro está com letra maiúscula, uma referência à pessoa de Jesus Cristo. Quem é esse Cordeiro? É o Senhor Jesus, aquele Cordeiro vencedor, vitorioso, que recebe todo louvor e toda adoração lá no capítulo 5. Quando estudamos o capítulo 5, nós falamos sobre a exaltação do Cordeiro.
Segunda pergunta importante aqui dessa imagem. A segunda pergunta é: qual é o significado do Monte Sião, aqui no versículo 1? E se esse Monte Sião é literal ou é simbólico? Essas são perguntas importantes que vale a pena a gente refletir um pouco. Qual o significado do Monte Sião? E se esse Monte Sião é literal ou não? Se ele é uma referência ao monte literal que fica lá em Israel, em Jerusalém. Eu preciso dizer a vocês que para a maioria dos evangélicos brasileiros, que defendem uma escatologia mais dispensacionalista, para a maioria dos evangélicos esse monte é literal. Jesus virá, Jesus vai pisar os seus pés no Monte Sião, em Jerusalém, em Israel, em cumprimento de profecias bíblicas. O profeta Zacarias, por exemplo, faz referência a esse Monte Sião. Então, para a maioria dos evangélicos brasileiros, esse Monte Sião é literal. Jesus virá e vai pisar nesse monte. É literal e é aqui na terra. Muito bem, nós, da Igreja Presbiteriana, Igreja Reformada, Calvinista, Histórica, nós defendemos que esse Monte Sião é simbólico e defendemos também que ele não está na terra, mas ele está no céu. A expressão Monte Sião é uma figura, é um símbolo para falar da igreja, para falar dos representantes da igreja do Senhor Jesus. João está falando do Monte Sião porque é uma figura conhecida, é um local conhecido em Israel e os seus primeiros leitores com certeza saberiam da referência que ele está fazendo. Então, para nós esse Monte Sião é simbólico. Ele não fica na terra, mas ele fica no céu. Lembrem-se que qual é o nome da primeira voz? A primeira voz que é pronunciada aqui, a igreja no céu. Se a igreja está no céu, não faz sentido dizer que esse monte está aqui na terra. Mas a gente aprende, se você ainda tem alguma dúvida de que este monte fica no céu, é uma expressão metafórica e simbólica para falar do céu, a gente aprende no seminário, na matéria de hermenêutica, que um texto obscuro deve ser interpretado à luz de um texto mais claro. Se aqui fica dúvida sobre a origem desse monte, aonde é que fica esse monte? O escritor aos Hebreus vai dizer de uma maneira muito clara que esse Monte Sião fica no céu. E eu vou ler, eu peço que você que nos assiste, leia conosco, por favor, esse texto de Hebreus, capítulo 12, versículos 22 e 23. Por favor, seja bereano e leia conosco esse texto da Escritura. Então, repetindo, um texto obscuro deve ser interpretado por um texto mais claro. Se não está claro aqui em Apocalipse 14, 1, o escritor aos Hebreus vai dizer que este monte é símbolo do céu. Hebreus 12, versículos 22 e 23, dizem assim: Mas tendes chegado ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e à universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Vejam a expressão céus. E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, observem que o escritor aos Hebreus, que nós não sabemos quem é, diz que este monte é símbolo da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a igreja dos primogênitos arrolada nos céus. Então, agora volte para Apocalipse 14. Qual o significado desse Monte Sião? Ele é literal ou simbólico, então a gente já viu, fazendo jus e harmonizando com Hebreus capítulo 12, que essa é uma expressão celestial. A voz é descrita no céu, portanto não faz sentido dizer que esse monte está na terra. Muito bem. Terceira pergunta. A terceira pergunta a respeito dessa visão do Cordeiro e dos 144 mil é justamente essa: quem é ou quem são os 144 mil selados aqui do texto? Nós entendemos que esses 144 mil não é um grupinho de salvos especial, mas é uma referência à igreja de Jesus Cristo de todos os tempos, de todas as épocas.
É a igreja, por exemplo, do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento, da Velha Aliança e da Nova Aliança. É a igreja antes de Cristo e depois de Cristo. São os 12 patriarcas lá do Antigo Testamento e os 12 apóstolos no Novo Testamento. Portanto, esses 144 mil é um retrato da igreja. Mas eu citei agora há pouco Apocalipse capítulo 7 e quero ler com vocês essa passagem, Apocalipse 7, versículos 2 a 4, nós temos aí a citação dos 144 mil, eles são selados. Diz Apocalipse 7, versículos 2 a 4. Acompanhe conosco, por favor. 7:2. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. É aquilo que eu disse para vocês agora há pouco. Ele repete as cenas, acrescentando detalhes que ele não disse da primeira vez. Aqui em Apocalipse 7 é dito que ele ouviu o número dos 144 mil. No capítulo 14, que é o nosso, que é fruto da nossa exposição nessa noite, diz que ele viu os 144 mil, que eles têm harpas nas mãos, têm uma coroa na cabeça, eles estão de frente ao Monte Sião e o Cordeiro está em pé diante deles, uma figura de Jesus Cristo. Muito bem, vamos em frente aqui. Eu disse a vocês, essa aqui na verdade é a maior cena aqui da sessão. Versículos 2 e 3, o que nós temos aqui é a igreja em adoração. Leia comigo novamente e preste atenção aí nos versículos 2 e 3. 14:2. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Deixa eu citar para vocês aqui alguns detalhes sobre os versículos 2 e 3. 2 detalhes importantes. O primeiro, são 2 palavras-chave no versículo 2. É a palavra voz e a palavra harpa. Vamos por partes aqui. Você pode observar, por exemplo, no versículo 2, que a palavra voz aparece 4 vezes no versículo. Se você olhar atentamente para o versículo 2, você vai perceber isso. Repetindo, a palavra voz aparece 4 vezes no versículo. E a palavra voz, ela é importante porque ela dá o nome da 4ª seção do livro, as 7 vozes. Muito bem. A segunda palavra que é importante no versículo 2 é a palavra harpa. A palavra harpa aponta para o fato de que a igreja está no céu, está adorando a Deus, está louvando a Deus. Veja só, eles têm harpas nas mãos. Quem tem harpa está tocando, está cantando, louvando e adorando a Deus. Cada um dos 144 mil tem uma harpa na mão. Eles estão adorando a Deus. Por exemplo, deixa eu citar um exemplo lá do Antigo Testamento. Vocês se lembram quando Saul tinha aqueles que tinham um espírito maligno, diz o texto, vindo da parte do Senhor? Quando ele ficava inquieto, ele chamava um rapaz, esse rapaz chamava Davi. Davi vinha com seu instrumento musical, com a sua harpa, tocava e acalmava o coração de Saul. Quem tem uma harpa na mão, tem um instrumento musical, está louvando a Deus, está adorando o seu nome. Os 144 mil cantam, louvam e adoram ao Senhor. O versículo 2 ainda é digno de nota dizer que essa voz é como uma voz de um grande trovão. Essa voz não é a voz poderosa de Deus, lá do capítulo 4, não é a voz do Cordeiro, essa voz, como voz de trovão, é a voz da igreja.
Imaginem comigo, irmãos, um grande coral formado aqui de 144.000, que é o número simbólico, representativo. Imagina toda a igreja cantando, louvando e bendizendo a Deus. É aquela multidão lá do capítulo 7, versículo 9, que João descreve que viu uma multidão de todos os povos, raças, tribos, línguas e nações. Imaginem só um grande coral formado de 144.000, que é o número simbólico, toda a igreja cantando e adorando a Deus. Quando a gente vai numa igreja aqui na terra maior, a gente percebe o tamanho do coro, das vozes exaltando a Deus. Então, essa é a segunda palavra importante aqui, a palavra harpa, que aponta para a adoração a Deus. Vamos lá. Eu disse que a imagem estava carregada de significado. O segundo detalhe são também duas palavras expostas no versículo 3. No versículo 3 nós temos duas palavras interessantes e elucidativas e esclarecedoras para nós. A primeira palavra é o verbo aprender. Diz o versículo 3 que ninguém pôde aprender o cântico senão os 144.000. Na verdade, quem somente pode adorar a Deus é a igreja que foi comprada, lavada, remida e salva pelo sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro. Quem não tem a marca na fronte, como diz o versículo 1, quem não recebeu o selo do Deus vivo, os adoradores da besta, aqueles que receberam a marca na fronte e na mão, não podem adorar a Deus e eles não conseguem cantar, não sabem aprender o cântico. João diz que somente os 144.000, um retrato da igreja, somente eles puderam aprender o cântico. E diz o versículo 3 que entoavam um novo cântico. Para nós que somos presbiterianos, o nosso inário se chama justamente esse. É o inário Novo Cântico que nós cantamos, que tem um pouco mais de 400 hinos, 400 músicas de louvor e adoração a Deus. Somente a igreja pode aprender este cântico. Nós vamos ver em ministrações futuras, no capítulo 15, que a igreja está adorando a Deus e este cântico é atribuído ou é descrito como o cântico do Cordeiro e o cântico de Moisés. Mas isso é o assunto para uma próxima oportunidade, não hoje. Muito bem, a segunda palavra importante do versículo 3 é a palavra terra. A palavra terra é interessante para nós porque ela, de fato, ela desconstrói um pouco, ou bastante no meu entendimento, o pensamento dispensacionalista, que aponta para o fato de que os 144.000 são um grupo de judeus que serão salvos no final dos tempos, por ocasião da vinda de Jesus, do seu reinado milenar aqui na terra, e assim por diante. Mas o texto dá um indicativo para nós que essa interpretação é bastante complicada. O final do versículo 3 diz que esses 144.000 foram comprados de toda a terra. Não diz que eles foram comprados de todo Israel, da terra, do país chamado Israel. Diz que eles foram comprados de toda a terra, terra como planeta, como o nosso planeta. São comprados dos 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Portanto, eles foram comprados de toda a terra, de todo o planeta, de todo o mundo, e não de um país minúsculo chamado Israel. Portanto, a palavra terra nos esclarece e coloca a teologia dispensacionalista em maus bocados aqui, em maus lençóis para explicar essa expressão. Eles foram comprados de toda a terra, de todo o mundo. Fazendo jus ao que nós aprendemos naquele versículo clássico da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo, como um sinal aqui de terra, planeta. Muito bem, vamos em frente aqui, para ver se a gente consegue caminhar. Eu disse que vou até a voz 3. Versículos 4 e 5. O que nós temos aqui agora é a igreja foi redimida por Deus. Veja aí, versículos 4 e 5. São estes aqui é uma referência aos 144.000, os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá.
são os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Muito bem, vamos esclarecer alguns detalhes aqui nesses versículos. 2 detalhes importantes sobre os versículos 4 e 5. Primeiro, a primeira pergunta que a gente deve levantar é a seguinte: quem são estes castos? Essa expressão castos do versículo 4. Quem são esses castos? À primeira vista, se você fizer uma leitura superficial dessa passagem, dá-nos a impressão que o texto está falando de um grupinho salvo, um grupinho especial. Eles são mais especiais do que os outros. Dá-nos a impressão, ainda que falsa, que esse grupinho de castos são homens, apenas homens. Apenas homens iriam para o céu. Por quê? Porque eles não se macularam. Porque eles não se macularam com mulheres, porque são castos. Mas veja que essa é uma interpretação superficial, ruim e fraca desse texto. E bom, esse texto não está falando de um grupinho de pessoas que foram salvas porque não se relacionaram, não se macularam ou não se contaminaram com mulheres. Não faz nenhum sentido, à luz da Escritura, defender essa verdade. Repetindo o princípio hermenêutico que eu disse mais cedo, que um texto obscuro deve ser interpretado à luz de um texto mais claro. A palavra estes aqui no versículo 4 é uma referência aos 144 mil. São estes os 144 mil. Portanto, não é um grupinho. Eles foram salvos porque não se macularam, porque não casaram, porque não tiveram relações com mulheres. Isso não faz nenhum sentido. Bom, eu poderia citar de cabeça pelo menos 2 versículos para elucidar essa questão. Gênesis 2:24 diz que Deus, no ato criador, diz, portanto, ele cria o homem, diz que o homem deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher e os dois se tornam uma só carne. É Deus instituindo o casamento. Então, como é que Deus lá em Gênesis 2:24 institui o casamento e agora proíbe o casamento? Aqui em Apocalipse 14:4, não faz sentido. Outro texto que nos ajuda bastante, salvo engano, é Hebreus capítulo 13, versículo 4, em que o escritor, inspirado por Deus, diz que digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus vai julgar os impuros e os adúlteros. Hebreus 13:4. Portanto, quem são estes castos? Estes castos é uma referência à igreja, aos 144 mil, aos salvos do Antigo Testamento, representado pelos 12 patriarcas, e aos salvos do Novo Testamento, representados ou tipificados pelos 12 apóstolos. Quando diz que eles não se macularam com mulheres, é porque eles tentaram viver vida santa, vida que agrada a Deus. É melhor a gente ir pelo caminho de que esses homens, tanto homens quanto mulheres, eles não quebraram, por exemplo, o mandamento de não adulterarás. Tem um mandamento, Êxodo 20, não adulterarás, o 7º mandamento. Portanto, quem são estes castos? É a igreja. O versículo 4 diz que eles seguem o Cordeiro, Jesus Cristo, por onde quer que ele vá, eles vão atrás do Cordeiro. Afinal de contas, eles têm escrito na fronte o nome do Cordeiro e o nome do seu Pai, uma referência a Deus, a primeira pessoa da Trindade. Muito bem. Segundo detalhe, dos versículos 4 e 5, é a pureza da igreja. A pureza. Eles são castos, não tem a ver, como eu disse, a questão de casamento, de relacionamento e coisas dessa natureza. Eles são castos, versículo 5, porque diz que eles não praticam mentira. Versículo 5, e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Eles detestam a mentira. E a ideia de mácula é uma vida eles são irrepreensíveis. Paulo fala para o seu jovem pupilo Timóteo que ele deveria ter uma postura irrepreensível. Veja que mentira também nos faz lembrar, se a ideia de não se macularam com mulheres nos faz lembrar do 7º mandamento, não adulterarás, mentira nos faz lembrar de um outro mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Muito bem, esses são os detalhes aqui. Eu quero avançar mais um pouco. Essa, portanto, é a primeira voz,
a igreja no céu. Versículos 1 a 5. Segunda voz. A segunda voz, o anúncio do juízo. Versículos 6 e 7. O que nós temos aqui, a primeira voz é boa, a segunda voz é ruim. Diz assim, versículos 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Muito bem, a segunda voz é o anúncio do juízo. Essa imagem que vocês estão vendo, eu a escolhi a dedo porque ela representa muito bem a segunda voz. O anúncio do juízo é feito através do evangelho. Diz o versículo 6 que o anjo tem um evangelho eterno em sua mão. Então você tem aí a palavra aberta, uma Bíblia aberta e uma cruz vazia que é símbolo do cristianismo. A cruz vazia significa que Jesus é vencedor. Ele foi para a cruz naquela sexta-feira, mas ele ressuscitou naquela manhã gloriosa de domingo, nas primeiras horas daquele dia. Portanto, é interessante a gente observar que antes de Deus mandar o juízo, ele anuncia antes que vai fazer isso. O versículo 7 diz, porque é chegada a hora do seu juízo. No Antigo Testamento, Deus nunca mandava o seu juízo antes de levantar os seus profetas para alertá-los. Nós já falamos, por exemplo, das trombetas. As trombetas são uma espécie de anúncios de Deus para que os homens, a humanidade, se arrependa de seus pecados e se volte para Deus. Vamos ver alguns detalhes aí, por favor, da segunda voz. Vamos lá, vamos detalhar mais o texto aí um pouco. Versículo 6. O anjo tem um evangelho eterno. Diz assim, novamente: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo. Veja que ele tem um evangelho eterno em sua mão. Esse evangelho significa boas novas, trazidas na pessoa de Jesus Cristo. Jesus começa o seu ministério lá em Mateus, no capítulo 3, dizendo: arrependei-vos. Aliás, João Batista começa falando sobre isso, né? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, o reino de Deus. E depois Jesus Cristo vem, após ser batizado, e repete a mesma coisa que João Batista diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esse evangelho, diz o versículo 6, é eterno, ele é de origem eterna, e ele precisa ser pregado. É a palavra em destaque aqui que eu gostaria de enfatizar. Esse evangelho precisa ser pregado. Eu queria ler essas passagens bíblicas com vocês, para deixar mais claro aqui o que eu estou querendo dizer. O apóstolo Pedro, lá em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, ele vai falar sobre esse evangelho e diz que esse evangelho, ele mostra a procedência dele e diz que esse evangelho é eterno e que a palavra de Deus permanece para sempre. 1 de Pedro 1,25 diz assim: a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente, melhor dizendo. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. A palavra do Senhor permanece para sempre. Veja comigo que a palavra do Senhor permanece para sempre tem o mesmo sentido de Apocalipse 14:6, quando diz que esse anjo tem um evangelho eterno na sua mão, evangelho que precisa ser pregado a cada nação, tribo, língua e povo. Bom, mas se nós observarmos, isso já foi dito de forma muito clara nos evangelhos e também no livro de Atos dos Apóstolos. Essa mensagem foi anunciada de forma claríssima. Veja lá, Marcos capítulo 16,
Nós conhecemos essa passagem, acompanhe comigo aí, Marcos 16, versículos 15 e 16, falam sobre a grande comissão, ou no título em negrito aqui, a ordem para a evangelização. Marcos 16, 15 e 16 diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Veja, o que está sendo dito no versículo 15: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É o anúncio do juízo na segunda voz de Apocalipse, capítulo 14, versículo 6. Diz o texto que o anjo tem um evangelho eterno na sua mão, que precisa ser pregado. Mas quem disse que esse evangelho deveria ser pregado foi o próprio Senhor Jesus. Como podemos ver em Mateus 28, a grande comissão, versículos 18 a 20. E nesse texto que lemos de Marcos 16, versículos 15 e 16. Mas nós podemos lançar mais luz ainda nessa questão do evangelho no texto de Atos 1:8. É possível, ou provavelmente você conhece essa passagem de cor, mas eu queria citá-la para vocês. Atos 1:8 é uma ordem também dada por Jesus. Ele está prestes a ascender ou subir aos céus, e ele diz em Atos 1:8: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Vejam as 4 fronteiras que Jesus anuncia. Comecem por Jerusalém, depois vão pela Judeia, Samaria e os confins da terra. Agora volte para Apocalipse 14, 6. Diz o texto que o anjo tem um evangelho eterno na sua mão, para ser pregado onde? Em cada nação, tribo, língua e povo. Fazendo esse paralelo com Marcos 16 e Atos 1, o evangelho eterno que precisa ser pregado. Muito bem. Agora vamos para o versículo 7. Nós temos aqui o alerta da chegada do juízo. Essa voz está anunciando que o juízo vai chegar. E o objetivo dessa voz é conclamar os homens ao arrependimento. 14:7. Dizendo em grande voz. Aqui uma espécie de grito, ele está gritando aqui lá no céu. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, que é o nome da voz, o anúncio do juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. O alerta da chegada do juízo, conclamando aos homens ao arrependimento. Nós temos 3 imperativos, 3 ordens no versículo 7. A primeira, temer a Deus. Segunda, dar glória a Deus. E a terceira, adorar a Deus. E é interessante, aqui um detalhe, Deus é adorado pelo seu atributo da criação. Como é que a gente sabe disso? Por causa da palavra ou da expressão fez. Diz o versículo 7, e adorai, finalzinho, e adorai aquele que fez, ou aquele que criou. Nós já vimos isso no livro, mas vale a pena a gente repetir. Deus é adorado por seus vários atributos. E um desses atributos é o fato de que Ele é o Deus criador e sustentador de todas as coisas. Veja aí, volte algumas páginas da sua Bíblia, se você está me acompanhando. Apocalipse capítulo 4, versículo 11. A ênfase no Deus criador. 4:11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Muito bem, capítulo 10, versículo 6, novamente a ênfase no Deus Criador. 10:6 diz assim: E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou, ou na expressão do nosso texto, que fez, que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora,
diz o final do versículo 6. Então observem que Deus é adorado como Deus criador, sustentador e mantenedor de todas as coisas. Muito bem, nós temos aqui, portanto, a segunda voz, o anúncio do juízo. Esse juízo é proclamado no Evangelho. O Evangelho, toda vez que ele é pregado, o Evangelho ou traz salvação ou traz condenação. Para os que creem, salvação. Para os que não creem, condenação. A palavra de Deus, diz o profeta Isaías, ela não jamais voltará vazia, mas fará aquilo para a qual ou o qual o Senhor a designou. Muito bem, vamos para a terceira e última voz do nosso estudo. Como eu falei para vocês, são muitos detalhes e as outras vozes nós falaremos na semana que vem, quinta-feira, se Deus quiser. A terceira voz é a queda da Babilônia, versículo 8. Veja que a primeira voz é boa, a segunda voz é ruim e a terceira voz também é ruim. A queda da Babilônia, versículo 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Deixa eu falar um detalhe antes de falar sobre a Babilônia, aqui no texto. Se você usa uma versão, se você usa a Bíblia igual a minha, eu uso a ARA, Almeida, revista e atualizada, mas quero sugerir a você, se você puder, tem uma versão nova, que é uma atualização dessa NAA, que eu recomendo, Nova Almeida Atualizada. Ela é uma versão que ficou pronta em 2017, já está sendo usada por alguns pastores presbiterianos. Essa versão que nós temos, a ARA, Almeida, revista e atualizada, ela foi feita em 1993 pela Sociedade Bíblica do Brasil. E a NAA é de 2017, então nós temos aí pelo menos 24 anos de atualização. A língua portuguesa sofreu uma atualização também no ano de 2013, mas se você usa uma Bíblia igual à minha, você vai reparar o seguinte: acima do versículo 6 está escrito a primeira voz. Acima do versículo 8 está escrito a segunda voz, mas isso não bate com o texto. Eu queria chamar a sua atenção, aonde você, se você tiver uma versão igual à minha, repetindo, aonde você está vendo a primeira voz, esse título em negrito, acima do versículo 6, aonde está escrito primeira voz é segunda voz, e aonde está escrito segunda voz é terceira voz. Na verdade, o capítulo 7, se nós formos contar, por exemplo, lá no versículo 13 está escrito a quarta voz, mas vai ser a quinta voz. Pastor, eu não entendi a confusão, deixa eu explicar para vocês. Bom, a primeira voz está no versículo 2. Eu disse para vocês, no versículo 2, a expressão voz aparece 4 vezes. Então, o versículo 2 é a primeira voz. No versículo 7 é a segunda voz, apesar do título em negrito dizer a primeira voz. E no versículo 8, o título em negrito diz que é a segunda voz, mas já é a terceira voz, denominada de a queda da Babilônia. Muito bem, deixa eu falar um pouquinho com vocês sobre essa imagem aqui. A Babilônia, uma mulher vestida de vermelho, montada numa besta. Nós vamos falar muito sobre ela, mas eu queria dizer alguns detalhes iniciais com vocês. Bom, pelo menos 2 detalhes são importantes aqui. Primeiro, o primeiro detalhe, talvez se você estiver acompanhando a nossa série, o primeiro detalhe importante é que nós não falamos dela ainda. Nós em nenhum momento falamos sobre a Babilônia. Babilônia ainda não apareceu. Nós estamos no capítulo 14 e de repente fomos surpreendidos. Aqui no versículo 8, João fala da Babilônia e além de falar dela, bom, primeiro que nós não falamos em nenhum momento dela. E o segundo detalhe, a segunda surpresa é que ela não apareceu e quando aparece, João já mostra ela caída. A expressão é clara e repetida no texto. Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Esse aqui é o primeiro detalhe que eu não poderia deixar passar.
Não falamos da Babilônia ainda. E quando ela aparece, João dá uma pincelada e diz que ela caiu. Veja que interessante. Ela não apareceu, mas ela será derrotada lá na frente. Babilônia é tão importante aqui, é tão grande no livro, para o mal, diga-se de passagem, que a Babilônia vai ocupar 2 capítulos. Nós vamos estudar 2 capítulos somente sobre essa mulher. Capítulos 17 e 18 falam do levantamento e da queda da Babilônia. E veja, João, ele está dando um relance para você. Estamos no 14, mas é apenas no capítulo 17 e no capítulo 18 que nós vamos estudar 2 capítulos exaustivos, detalhadamente sobre a Babilônia. Mas ela nem apareceu e João diz, caiu a grande Babilônia. A pergunta que talvez você esteja fazendo é, quem é a Babilônia? Quem é a grande Babilônia? Muito bem. Babilônia, como eu falei para vocês, é o terceiro aliado do dragão. Babilônia simboliza o mundo. Babilônia representa os prazeres, o mundo caído. Babilônia representa todas as taças, como vocês estão vendo que ela tem uma taça grande na sua mão, uma taça de ouro. Babilônia representa o mundo, é o sistema mundano, é o sistema contra Deus, simbolizado por uma mulher. Veja que interessante, a igreja, a Bíblia diz que a igreja é representada por uma noiva, por uma mulher que veste branco, que é símbolo de pureza e santidade. Satanás quer imitar o cordeiro, imitar a igreja, mas ele não consegue produzir uma noiva sem mancha, sem mácula, vestida de branco. Satanás quer imitar, mas o máximo que ele consegue é trazer uma prostituta, descrita no livro, no capítulo 17, como uma meretriz, a mãe das prostituições e das abominações da terra. A gente vai já ver em letras garrafais, inclusive. Portanto, Babilônia representa o mundo, os prazeres. Veja, Satanás, capítulo 12, versículo 18, é dito que ele se pôs em pé sobre a areia do mar e ele vai chamar seus aliados, 3 aliados. Primeiro, o anticristo, o poder militar. Segundo, o falso profeta, ou a falsa religião. Terceira, Babilônia, que é o mundo, os prazeres. O problema é que quando a gente fala de prazer, a gente apenas associa a sexualidade. Não é isso. Essa mulher é um símbolo de uma prostituta, mas ela não está ligada apenas ao prazer. Babilônia é símbolo do mundo. E João, o próprio João vai escrever, veja comigo aí, 1 de João, capítulo 2, versículo 15. 1 de João, capítulo 2, versículo 15, o apóstolo vai falar sobre Babilônia, ainda que não falando esse nome. Diz o texto, 1 de João 2,15, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Bom, agora eu vou fazer um exercício com você. Eu vou trocar a palavra mundo por Babilônia e ler o versículo de novo. Onde está mundo, eu vou colocar Babilônia. Não ameis a Babilônia e nem as coisas que há na Babilônia. Se alguém amar a Babilônia, o amor do Pai não está nele. Muito bem, eu vou trocar a palavra mundo agora, não mais por Babilônia, eu vou trocar a palavra mundo por sistema, sistema mundano. Veja só, 1 de João 2,15, com a palavra mundo, com a palavra Babilônia e um terceiro sinônimo, com a palavra sistema. João diz, não ameis o sistema e nem as coisas que há no sistema. Se alguém amar o sistema, o amor do Pai não está nele. Agora volte para Apocalipse 14. Quem é a Babilônia? É o mundo, com suas taças, com seus prazeres. É o nosso mundo que prega o hedonismo, o prazer a qualquer custo. O importante é que você tenha prazer. Muito bem. Segundo detalhe para a gente fechar o nosso estudo aqui. O segundo detalhe sobre a Babilônia é a sua descrição e a sua queda. A sua descrição é feita tanto aqui em Apocalipse, como também lá no Antigo Testamento. Eu quero ler na sequência aí esses 3 versículos
para ilustrar o que eu estou querendo dizer. Veja aí, Apocalipse 17:5, a descrição da Babilônia. Veja que está em letras garrafais, letras maiúsculas, diz assim, Apocalipse 17:5, na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Agora vamos para o Antigo Testamento. Profeta Isaías, Isaías capítulo 21, versículo 9, nós temos aqui a descrição, o profeta Isaías fala sobre a queda da Babilônia. Muito bem, Isaías 21, 9 diz assim, eis agora vem uma tropa de homens, cavaleiros de 2 a 2. Então ergueu ele a voz e disse, caiu, caiu Babilônia, e todas as imagens de escultura dos seus deuses jazem despedaçadas por terra. Olha a expressão de Isaías, caiu, caiu Babilônia. Para Isaías é bem verdade que a Babilônia é física, é literal, é a Babilônia de Nabucodonosor, do megalomaníaco Nabucodonosor. Mas a Babilônia é tão forte no Antigo Testamento que ela vai ser símbolo no Novo Testamento. Então a Babilônia simboliza o mundo, o sistema contrário a Deus, que anda contra a vontade de Deus. Muito bem, você viu, nós vimos Isaías 21, 9 falando da queda da Babilônia. Agora veja, volte para Apocalipse capítulo 18, versículo 2, João diz em letras, de forma muito clara, melhor dizendo, sobre a queda da Babilônia. Apocalipse 18, 2, diz assim, então exclamou com potente voz, dizendo, uma espécie de grito, caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Veja, as expressões são iguais. Caiu, caiu a grande Babilônia. Muito bem, no capítulo 14, portanto, versículo 8, nós temos o anúncio da terceira voz. Não falamos da Babilônia ainda, ela não tinha aparecido, ela vai aparecer nos capítulos 17 e 18. Porém, João vai dizer que da perspectiva de Deus, ela está caída, caidinha, caiu a grande Babilônia. Muito bem. Quarta voz, a punição dos ímpios, versículos 9 a 12. Nós temos aí, eu tentei ilustrar com essa imagem, uma espécie de inferno, não é muito bem um inferno, isso aí está mais para um vulcão ativo, né? Mas isso vai ficar para o nosso próximo estudo. Nós vamos encerrar por aqui. Eu quero desde já convidar você na próxima quinta-feira, se Deus quiser, às 20 horas, nós estaremos aqui na igreja para dar sequência às vozes. Eu disse a vocês, nós íamos falar sobre 3 hoje, 4 na quinta-feira que vem, se Deus quiser. Então, a primeira voz é boa, a segunda voz é ruim, a terceira voz é ruim, a quarta voz também é ruim. Apocalipse 14, versículos 9 a 12, mas isso nós vamos ver na próxima quinta-feira, se Deus quiser. Para a gente fechar aqui, como aplicação prática para a nossa vida, o que a gente pode tirar de lição para nós? Eu destacaria, sem dúvida, Apocalipse capítulo 14, versículo 1, que é, no meu entendimento, o versículo principal até o presente momento, até a terceira voz. Repetindo para vocês, Apocalipse 14, 1, olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu Pai. Qual é o consolo ou a aplicação? A lição que nós podemos tirar aqui. A lição é que, eu deixei a palavra fronte destacada em amarelo. O consolo para nós é que nós somos selados por Deus. Na verdade, todo mundo é selado. Os ímpios são selados. A igreja também é selada. Todos nós somos selados. Mas os ímpios são selados com a besta, pela besta, com a marca na mão e na fronte. Mas a igreja é selada pelo Senhor
e diz que na sua fronte, é um símbolo, obviamente, diz que nós carregamos o nome do Cordeiro e o nome do nosso Pai, de Deus, a primeira pessoa da Trindade. Que bênção é saber que nós somos selados por Deus. Na nossa fronte, na nossa testa, está o nome do Cordeiro e o nome de seu Pai. Isso implica em dizer que é marca de pertencimento. Pertencemos a Deus, pertencemos ao Cordeiro. Paulo diz em Efésios 1,13 que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa para o dia da redenção. Louvado seja Deus, porque você que me assiste e eu, nós somos selados, marcados na fronte. Temos o nosso nome, o nome do Cordeiro na nossa fronte e o nome do nosso Pai, o Deus Pai, primeira pessoa da Trindade, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E também o consolo para nós é que esse Monte Sião está no céu. A igreja está em pé, posição de vitória. A igreja está com harpas nas mãos, como vimos, louvando a Deus. E a igreja tem coroas na sua cabeça, coroa também símbolo de vitória. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, o finalzinho diz assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Muito bem, no capítulo 2 é prometida uma coroa e no capítulo 14 é demonstrada que a coroa foi dada. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Muito bem, perguntas e respostas sobre as 3 primeiras vozes. Como nós estamos gravando, nós não estamos com o nosso chat ao vivo. O que eu pensei em fazer foi o seguinte: como não tem a opção do chat, se você, ao assistir esse vídeo, eu peço, como não tem o chat, eu peço, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário sobre as 3 primeiras vozes, deixe lá na aba comentários. Isso é possível fazer. O vídeo será lançado, será colocado lá no canal, não tem a opção do chat, mas se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre as 3 primeiras vozes, deixe lá escrito na parte dos comentários, que nós, ao vermos, nós tentamos responder para os irmãos, ok? Última coisa que eu queria dizer para você, para você que vai assistir esse vídeo, que vai acompanhar esse vídeo conosco, para você dar um like no nosso vídeo. Deixe um like, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso canal com os seus conhecidos, para que a palavra de Deus seja proclamada e anunciada. Esse aqui é o bonito logo da nossa igreja. Você pode ver aí o logo, Igreja Presbiteriana do Jardim Eliã, aqui em São Paulo, capital. E você pode ver aí uma sombra refletindo a cruz de Jesus Cristo. Aqui a nossa tarefa, a nossa missão é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Segundo Apocalipse 14, 6, diz que o anjo tem um Evangelho eterno em suas mãos, para ser pregado, o Evangelho da cruz. Então, deixe o seu like, compartilhe este vídeo, para que mais pessoas possam assistir e conhecer a palavra de Deus. Se você puder também, você pode nos ajudar. Geralmente nós passamos um vídeo introdutório na abertura do canal. Você pode seguir as nossas redes, você pode nos ajudar, se você desejar também, pode contribuir conosco. Nós colocamos a nossa conta, aparece lá o QR Code lá para você. Se você desejar nos ajudar, dando uma oferta, nos ajudando, vai ser bom para nós e vai abençoar a nossa igreja, vai abençoar o nosso canal. Bom, é isso que eu tinha para dizer para você, e eu quero encerrar a nossa transmissão fazendo uma oração, orando a Deus e agradecendo pelo estudo bíblico de hoje. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça, nós vamos orar encerrando a nossa transmissão. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te damos graças pelo estudo bíblico que tivemos. Obrigado pelo aprendizado da Tua palavra. Obrigado pelo livro do Apocalipse, pela preciosidade que ele é. Obrigado pelo estudo do capítulo 14 que iniciamos, das 7 vozes, estudando 3. Obrigado pela Tua graça, pela Tua bondade, pela iluminação do Espírito Santo,
Pedimos que o Senhor nos ajude para que guardemos no nosso coração as tuas palavras para não pecarmos contra ti. Que nos lembremos desses ensinamentos. Abre o nosso coração e o nosso entendimento para que entendamos esse difícil e desafiador livro que é o livro do Apocalipse. Como é bom saber que somos marcados na fronte, tendo o nome do Cordeiro, Jesus Cristo, e o nome do Pai. Como é bom saber que temos esse evangelho eterno que precisa ser pregado a cada nação, tribo, língua e povo. Louvado seja o teu nome pela tua palavra. Ajuda-nos, abençoa-nos, cuida de nós. Abençoa os irmãos que nos assistem ou que vão nos assistir. Sê conosco, nos abençoa e dá-nos sempre o desejo de estudarmos a tua palavra. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre, te pedindo perdão pelos nossos pecados. Amém. Muito obrigado, Deus abençoe você, sua família, e nós nos vemos no próximo estudo bíblico, se Deus quiser. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.